vamos orar pedindo a Deus a direção, né, nessa Uhum. aula, que Deus possa direcionar o Márcio e as pessoas, os demais também que vão, daqui a pouco estão chegando. Vamos orar. Senhor, louvado seja teu nome, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia que tu fizeste, Senhor, dia que tu separaste, Senhor, para a gente estar te louvando, te adorando, Senhor, e também ouvindo da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio que a gente tem, Senhor, de mesmo em meio a essa pandemia, a gente está reunido, Senhor, virtualmente para estudar mais da tua palavra. Te peço, Senhor, que tu venha, Senhor, dar sabedoria ao Márcio, abençoar ele, Senhor, nesse estudo que ele preparou, Senhor, para dar para a gente aqui, Senhor, que o teu Espírito Santo possa direcionar ele, Senhor, e também abrir e falar aos nossos corações, dar-nos entendimento, Senhor, para aprendermos a tua palavra, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. A gente está com uma carinha nova aí no fundo, né? Isso pode estar prejudicando um pouquinho o som, então, se vocês tiverem alguma dificuldade, podem me interromper, podem falar. Saudade de vocês, eu já falei um pouquinho com o André, de vez em quando com a Patrícia, mas faz muito tempo que eu não vi. Faz muito tempo que eu não cumprimento também a dona Ana Cavaleiro e também o Dani. Um abraço a vocês. Saudades de vocês. É uma hora a gente vai poder se encontrar pessoalmente, conversar pessoalmente. É um momento complicado, mas a gente está resistindo aí, né? Temos, graças a Deus, assim, passado por essas situações e estamos. Silnei também chegando aí. É um prazer ver vocês, assim, mesmo que virtualmente, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a saudade dá uma aquecida no coração quando a gente pode interagir com os irmãos. Coisa também que está mudando um pouquinho, antigamente, pelo menos na última conversa que eu tive com a Patrícia, apesar de estar sendo gravado, irmãos, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, em caso de dúvida, se quiserem fazer um comentário, né, para a gente não ter mais aquela dinâmica de acabar a aula para depois conversar sobre alguma coisa. Podem, durante a aula, me interromper, conversar e perguntar. A dinâmica muda até para a gente poder conversar de maneira mais interativa, não ficar uma coisa talvez cansativa, tá? Então é isso. A Patrícia já orou, a gente está nessa segunda jornada das reflexões. É um material que está sendo utilizado nesse período da pandemia, mas é um material extremamente interessante. Na última, vamos dizer assim, na última rodada, vamos colocar assim, né, no primeiro turno do campeonato, para quem gosta de futebol, né, no primeiro turno, eu nem ligo muito para muita gente gosta, então às vezes essa analogia é bom. No primeiro turno a gente teve vários, e agora a gente está nessa segunda rodada, para assim dizer, segundo turno, vendo outros temas. E o que é importante na vista conexões? O que é importante nesses temas? Eu sempre enfatizo, e é importante a gente relembrar, que o importante aqui é fazer as conexões, por isso que o nome é conexão, entre os temas do Antigo e do Novo Testamento. Isso é o mais importante. Por quê? Porque existe realmente uma. Se o Ney levantou a mão aí, quer falar? Ou só está testando? Se levantar a mão, pode falar. Andréia também. O que é importante? Existe realmente um conjunto, né, de conjunto Perdão, eu bati doutrinário. sem querer, tá? Perdão. Ah, então tá bom, por nada, seu Ney. Mas se quiser levantar a mão, já sabe como é que funciona, né? Levanta a mão. Se Não, é eu ver. porque foi sem querer mesmo, perdão. É porque eu estou no celular e eu não tenho hábito. O que é que acontece? O Vitor está no computador com os jovens e eu estou no celular. Geralmente eu fico no computador. Aí eu estou perdido aqui, as câmeras e tudo. Eu bati sem querer. Desculpa mesmo, pessoal. Não, por Desculpa nada, aí te tranquilo. atrapalhar. Sem Tranquilo, não, não está problemas, atrapalhando, não. sem problema. Não está atrapalhando, não. Existe um conjunto, né, de doutrinas ou de ensinamento dentro do painel da teologia que é chamado de continuidade e descontinuidade entre o Antigo Testamento, né, a gente não chama de Velho Testamento, como se fosse uma coisa em desuso, mas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse conjunto de assuntos ele significa o seguinte: é a gente entender como o que do Antigo Testamento teve continuidade no Novo Testamento, algo que teve continuidade,
e o que no Antigo Testamento também cessou. É importante a gente entender assuntos que cessaram do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por quê? Porque se a gente não entende, a gente tem a tendência de cometer talvez um erro, né? Fazendo assuntos do Antigo Testamento que não nos cabem mais, né? Como o dia de Cristo. Isso significa que tudo do Antigo Testamento está em desuso? Não, não significa isso. Mas significa também que algumas coisas elas não continuaram no Novo Testamento, não é porque não fazem mais sentido, é porque elas foram reinterpretadas ou foram reutilizadas por Cristo e por todo o Novo Testamento. Vou dar dados aqui que ficam claros. Assim. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os mandamentos, ele não tem nada que você, no Novo Testamento, que indique que os 10 mandamentos foram substituídos por algum outro ensinamento. Então, eles são válidos. Eles são válidos. Mas, por exemplo, toda a parte de sacrifício, com o exemplo que eu gosto de citar, ele não cabe mais por uma clara explicação, porque você tem o ensinamento de Cristo, né? Desculpa, de Cristo. O sacrifício de Cristo substitui todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, esse assunto de sacrificial dos animais, todo aquele contexto, ele não continuou no Novo Testamento, mas tem uma razão. Oi, dona Sara, que prazer ver a senhora. Boa noite. Então, tem essa questão, né, que você tendo esses assuntos continuando e descontinuando no Novo Testamento. Se não ficar claro, interromper. Esse é um assunto importante. Você pode fazer essa analogia, né, trazer essa questão para vários assuntos. Um outro assunto que é interessante, porque tem muita gente que fica com dúvida. As questões dietéticas do Antigo Testamento, elas continuaram? Não, não continuaram. Aí, onde que você tem essas chaves bíblicas no Novo Testamento para o caso da questão dietética, por exemplo? Você tem lá em Marcos, declarando puro todos os alimentos, você tem lá em Atos, naquela questão de Pedro, então você tem ali pontos vão tendo chaves bíblicas que esse assunto descontinuou no Novo Testamento. Então, são vários. E dentro desse painel, a gente vai tratar da singularidade de Cristo. Então, por exemplo, a gente vai tratar agora, na lição 12A, nessa continuação, na 12A e na 12B, essa questão da singularidade de Cristo, da pessoa de Cristo. Quem é Cristo? E a gente vai usar para responder essa pergunta a carta de Colossenses e o livro de Isaías. E é um assunto muito atual, extremamente atual, dado, né, falando um pouquinho sobre essa questão de Cristo, porque Cristo é apresentado na sociedade de várias maneiras hoje em dia, de diversas maneiras. Desde aquela, talvez alguns aqui não conheçam por novos, mas eu não é época, quero deixar claro que não é da minha época, apesar de não ser tão novo, porque é uma coisa que tem algum tempo, mas né, a gente ganha desde daquela questão do musical, né, Jesus Popstar, você tem várias inserções de Jesus na sociedade com visões da própria sociedade. Né? Então, se você conversar com diferentes pessoas no contexto da sociedade, você vai encontrar diversas interpretações de quem é Jesus. Vou dar alguns exemplos. Né? Se você conversar com uma pessoa que tem um embasamento filosófico, um professor de filosofia, ou um professor de sociologia, ele vai encarar Jesus dentro de um corpo de filosofia, como se fosse um filósofo. Né? Você vai encarar Jesus como professor. Tem gente, por exemplo, as pessoas que estudam o espírito kardecista de maneira aprofundada, Jesus tem um papel lá de chefe da terra, um negócio
eu diria até assim, para descontrair um pouco, assim, bem complicado, não sei o que o pessoal tomou ou fez para ter essa doutrina, mas tem essa doutrina lá. Então Jesus tem um papel lá completamente diferente. Onde que eu estou querendo chegar? Para nós é muito, muito necessário que a gente resgate quem é o Cristo bíblico. Vou falar isso. Quem é Jesus na Bíblia? Quem é essa figura que a Bíblia apresenta e ele representa para nós, né, enquanto cristãos? Porque senão a gente acaba embarcando nessas versões de Jesus que estão espalhadas aí pela sociedade, são várias, eu só dei alguns exemplos aqui, e a gente acaba embarcando nessa. Se a gente não tiver um embasamento muito quem é Jesus para a gente acaba ficando perdido sem saber quem é. Tá? Quem é Cristo. Então, como eu falei no início, não tem mais aquela dinâmica de esperar até o final para ter dúvidas ou me interromper com alguma observação. Então, eu realmente encorajo os irmãos, se não está fazendo sentido o que eu estou falando, pode me interromper, a gente conversa um pouco, vai seguindo no estudo. Estou vendo que o Daniel ali, pode falar, Daniel. Pode falar. Você quer falar? Márcia, Vocês acho que estão... eu levantei. mas eu estou vendo a mãozinha. Ah, é você, Patrícia, pode falar. Não, é que você estava falando aí do Jesus, da filosofia, né, de Uhum. outros lugares, e eu lembrei aqui que hoje em dia eu não vejo muito mais, não. Mas algum tempo atrás eu via muito, né, principalmente nas redes sociais, aquele que o pessoal chama aquela imagem do Jesus bonzão, Jesus legalzão, que é o Sim, Jesus sim. com aqueles polegares para cima, sorrindo, né? E Uhum, aí, quando uhum. você vai procurar saber, esse Jesus que é apresentado é aquele Jesus amigo que a Bíblia também apresenta para a gente, né? É aquele Jesus amigo, mas é um Jesus que retira dele a sua parte divina. Então, é um Uhum, Jesus uhum. muito humanizado, né? Que é o Sim, amigo, é o aquele legal que te compreende tudo, não é o Jesus que também fala sobre o pecado, é o Jesus que vai voltar um dia para julgar a igreja. Não, isso aí não existe. É só o Jesus bonzão, legalzão, entendeu? Ah, sim, ele me entende, ele sabe que eu sou assim mesmo, que eu não vou mudar, que é o meu jeito, entendeu? E é uma coisa assim muito perigosa, né? Porque sim, ele pega a característica do Jesus bíblico, né? Mas só que ele tira aquela parte, né? A parte do pecado, né? Da condenação do pecado, daquilo que você tem que nascer de novo, tem que mudar, sim, não, só sim. fica a parte do Jesus legalzão. E é É, muito, muito, muito assim, eles são muito perspicazes nisso, né? sim, sim. É legal você ter falado nisso, Patrícia. Eu não sei como é que tira a sua mãozinha saiu aqui. É legal você ter falado nisso, por quê? Porque ainda que algumas dessas visões de Jesus tenham algum embasamento bíblico, é legal você falar algum embasamento, mas elas são parciais, né? Elas são parciais e muitas vezes direcionadas. Por exemplo, quando eu falei de Jesus filósofo, óbvio que Jesus tem uma... Ele, por, né, toda a lei judaica, e por ele ter se apresentado enquanto mestre, ter se apresentado nesse sentido judaico, é óbvio que tem um corpo de filosofia hebraica ali nas falas de Jesus, né? Isaías, todos esses profetas, eles têm, né, um corpo de, vamos dizer assim, de filosofia, de pensamento filosófico hebraico. É bom a gente não confundir com filosofia grega, que muita gente, mas um corpo de filosofia, mas ainda assim é parcial. Jesus como um professor, né? Somente como um mestre, ainda que seja verdade, mas é parcial. Só o Jesus amigo, né? Jesus amigo, ainda que seja verdade, é parcial. Por isso que é muito urgente que a gente tente, na nossa caminhada, resgatar esse Jesus assim bíblico de uma maneira mais completa. Porque nessa maneira mais completa a gente vai conseguir entender. E nesse sentido, eu vou entrar um pouquinho na carta. A carta de Colossenses realmente oferece um panorama bastante bíblico e bastante aprofundado, de principalmente num trecho. Eu vou falar um pouquinho da carta
para depois a gente entrar nessa reflexão, que é uma reflexão importante. Vamos lá, falando sobre a carta aos Colossenses. A Eliane está afim mesmo, ela está dobrada aí, está 2 vezes. A Eliane está querendo inflacionar a Eliane. Inflacionar os números, ela está contando por Não, 2. sabe que. Desculpa, Márcio, é que o meu celular Estou brincando, Eliane. está acabando a bateria. Estou ligando o computador. Desculpa. Nada, que isso, Eliane. Vamos. É bom que a gente vai brincando e vai descontraindo. Vou fechar seu microfone aqui, que está dando microfone. Tá. Vamos lá, gente. Falando um pouquinho sobre. Assim, se não estiver me ouvindo bem, vocês me interrompam. Eu até bati um papo com o André. Pode ser que vocês tenham algum problema aí ouvindo, aí me dão uma travada, eu volto, a gente conversa, tá? Falando sobre a carta aos Colossenses, ela é uma conjunto de cartas chamadas Epístolas da Prisão. Né? Tem um conjunto dos escritos de Paulo que são chamadas as Epístolas da Prisão. São 4. Né? E aí, os estudiosos afirmam que Paulo pode ter escrito em 3 lugares, enquanto preso. Ou em Roma, ou em Cesareia, ou em Éfeso. Roma, Cesareia ou Éfeso. Mas todos os estudos mais recentes apontam para Roma. Apontam para Roma como mais, dado o contexto que ele escreve, dado a forma da escrita, apontam para Roma como sendo o local mais provável da escrita dessa carta aos Colossenses. Como tem esses estudos que apontam para esses 3 lugares, ultimamente em Roma, eles são entre 59 e 61 depois de Cristo, para a data provável da escrita da carta aos Colossenses. Mas, devido a esses estudos mais recentes, apontam para a data de 61 depois de Cristo. É legal a gente ter esse panorama, esse contexto da onde a carta foi escrita, em que localidade, porque ela vai ganhando mais significado para a gente. O que isso significa? Paulo, mesmo dentro do contexto de prisão, ele está preocupado ali com as igrejas, é interessante a gente notar isso, estava preocupado com as igrejas, e estava bastante preocupado também, porque ele percebia que o tempo dele estava fim. Isso é importante a gente ter em mente. Algumas cartas de Paulo, você já percebe na escrita de Paulo uma preocupação com o fim da vida de Paulo. Ele preocupado com o fim da vida, e vamos dizer assim, uma preocupação vai vir depois. Depois da morte dele, o que vai sobrar de legado, ensinos dele para a próxima geração. A geração que vai dar continuidade ao trabalho. E Colossenses está enquadrada nisso. É muito mais nas cartas pastorais que a gente percebe isso, a carta de Timóteo, as 2, a carta de Tito, mas a carta de Colossenses, você já começa a perceber uma preocupação de Paulo, assim, o que estava acontecendo nas igrejas e o que ia ficar do ensino dele nas igrejas, preocupado com o que estava nas igrejas. Como sempre, as Paulo, principalmente as cartas às igrejas, elas envolvem um conjunto de doutrina, mas envolve também um conjunto de aplicações. E Colossenses também é assim, ela tem um conjunto doutrinário ali, tem um grande conjunto de aplicações na vida ali dos crentes e tal. Então você tem do capítulo 3 um grande conjunto de aplicações éticas bastante práticas e bastante direcionadas às vidas dos irmãos ali em Colossos. Tá? Um detalhe interessante, ao que tudo indica, essa carta ela foi escrita em conjunto com Filemão. E muitos estudiosos indicam que Filemão é como se fosse uma assinatura da carta aos Colossenses. E provavelmente quem levou a carta, vamos dizer assim, ou foi Epáfras, ou foi Onésimo. Porque a carta de Filemão,
o que Paulo está fazendo? Paulo está recomendando o quê? A volta de Onésimo, né? A volta de Onésimo. Então, provavelmente, quem levou essa carta ou foi Epáfras, eu vou dizer por quê, ou foi Onésimo. Essa curiosidade é uma curiosidade interessante sobre. E por que a pessoa de Epáfras? Porque provavelmente foi através do trabalho missionário de Epáfras que a igreja de Colossenses foi fundada. A igreja de Colosso não foi fundada por. A igreja em Colosso, ela não foi fundada por um trabalho missionário de Paulo diretamente. Ela provavelmente foi fundada pelo trabalho de Epáfras, né, que Paulo várias vezes elogia ali no, né, um trabalho missionário de Epáfras. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Colosso. Era uma cidade importante ali no contexto ali das cidades do Império Grego, daquela questão ali, mas no Novo do Império Romano também, mas no Novo Testamento ela já tinha perdido bastante da importância. Um terremoto aconteceu ali, ela já estava meio que em decadência em termos de importância, mas ainda assim era uma cidade importante. Hoje em dia ela se localiza na Turquia, né? Muitas das igrejas ali dessas cartas se localizam na Turquia, principalmente na Turquia hoje, né? E hoje em dia é uma terra islâmica, né? Então se encontra nesse contexto lá. E para que ele escreveu? Então, é sempre importante, né? Eu sempre bato nessa tecla, tem pastores que falam sobre isso, a gente sempre tem que voltar aos estudos, sempre falar a mesma coisa, até para a gente mesmo, né? Os ensinos têm que ser rememorados na nossa memória, sempre, né? Ficou até um pleonasmo aí, repensados, como se fosse uma espiral, cada vez com mais profundidade, mas eles têm sempre que ser trazidos à memória. Então não é porque a gente considera que os irmãos não conheçam, mas é porque a gente precisa trazer à memória, né, e pensar de novo sobre esses assuntos, porque é importante. E no caso dos escritos de Paulo, é sempre importante ter em mente que Paulo ele não escreve como se fosse assim, ele acorda assim, hoje eu vou escrever para Colossos, vou escrever para Romanos. Os escritos ali no Novo Testamento, principalmente de Paulo, sempre procuram responder a alguma questão que as igrejas estão passando. É sempre importante a gente ver isso, né? Deus usa ali a pena de Paulo, acaba levantando um conjunto doutrinário importante para a gente, mas naquele contexto imediato da carta, do escrito, o que está acontecendo ali? Paulo está tentando enfrentar. Sempre, se você reparar, com cuidado no escrito dele, ele sempre tem problema, ou no caso das cartas pastorais, da lei de Tito, de Timóteo, ele está preparando uma segunda geração, mas é sempre um teor prático, sempre tem um teor, vamos dizer assim, de resolução de alguma questão, de preocupação de Paulo com questões urgentes, tanto na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida ali do contexto do Novo Testamento. Não é diferente com Colosso. Ele escreve para combater algum conjunto de ensinos falsos que está acontecendo ali na igreja de Colosso. O interessante é que a gente não consegue estabelecer qual é esse conjunto. Tem várias teorias. Ele está respondendo ao gnosticismo, ele está respondendo ao gnosticismo judaico, ele está respondendo aos judaizantes. Mas mais importante, a gente não consegue determinar muito bem, os estudiosos, vamos dizer assim, se dividem nessa questão, e para a gente isso é uma questão pouco menor de maneira prática, porque ele não responde ponto a ponto, né? Ele vai respondendo assim, olha, eu estou isso, eu estou rebatendo aquilo, eu estou rebatendo aquilo outro. Não, ele sempre oferece assim, olha, tem um conjunto de coisas acontecendo aí, e em contrapartida, olha só o que é o Evangelho, olha só o que é isso, olha só o que é aquilo. O que eu estou querendo dizer com isso? Paulo, ele não perde tempo, vamos dizer assim, e isso é um ensinamento importante para a gente, enquanto cristãos, responder assim, de maneira pequena, né, minuciosa, questões ali, né, vou botar entre aspas, assim, mesquinhas ali do dia a dia, vamos dizer assim, a querelas miúdas. Ele percebe que tem um conjunto de problemas ali acontecendo, e ele fala, olha,
o remédio para isso é o Evangelho, sabe? Ele estabelece um conjunto objetivo. Isso para a gente, já dando assim um spoiler, é um ensinamento importante, porque essa deveria ser nossa também. Em vez de a gente entrar nas miúdas de certas questões, que a gente vai acabar se perdendo, a gente deveria oferecer uma resposta abrangente do que é o Evangelho. O Evangelho é isso, ó, é isso aqui. Cristo é isso. E é o que Paulo vai fazer. Ele dá uma resposta abrangente sobre algumas questões. E para a gente, né, para o contexto aqui do estudo, o mais importante é que ele vai dar um ensino sobre quem é Cristo. Né, um ensino muito objetivo de quem é a pessoa. E aí é a chave para a gente refletir sobre o nosso entendimento enquanto igreja, nosso entendimento pessoal de quem é Cristo. Tá? Então, vamos aguardar um pouquinho, porque eu vou entrar nessa parte mais aprofundada de Cristo, mas voltando um pouquinho para a gente, né, pegar o fio da meada, pegar o fio do Twitter, por assim dizer, né, para quem gosta de Twitter, é o fio do Twitter para a gente, né, entrar nessa, vamos dizer assim, nessa vibe aí das sociais. O que acontece contra várias coisas que estão acontecendo ali, vai oferecer um ensino positivo. Olha, o meu ensino é esse aqui. E esse é uma chave importante, eu acho, muito importante para a nossa, como é que eu vou responder? Para a nossa prática de apologia da fé. A gente olha para um conjunto que é muito complicado, que a gente não vai conseguir responder de maneira objetiva a certas questões, porque às vezes é muito grande. Aí a gente, em contrapartida, tem que oferecer um ensino bíblico para aquela pessoa. Por exemplo, assim, eu já estou há mais de um ano em home office, né? Então, assim, isso já aconteceu há bastante tempo. Né? Mas eu estava ali no dia a dia, tinha um rapaz que trabalhava comigo, que era meu substituto, era o braço direito ali no dia a dia. Ele era um espírita kardecista, ainda é um espírita kardecista muito estudioso, né? De passar sábado estudando, dando curso e tal. E muita curiosidade acerca dos ensinamentos bíblicos e tal, e como ele sabia que eu estudava e tal, ele sempre vinha me perguntar alguma coisa, ele sentava assim no meu lado, aí estava trabalhando, chegava perto da hora do almoço, ele vinha, começava a me perguntar alguma coisa, a gente conversava um pouco. Aí foi aquilo que eu brinquei ali no início, ele apresentava um Jesus que era um engenheiro da terra, um negócio assim, brincando, assim, era uma viagem assim, que honestamente, gente, assim, eu não conseguia nem assim, para entender tinha que ter muita fé. Assim, tinha que ser uma fé, assim, era um negócio muito, assim, brincando mesmo. Eu não sei o que o pessoal fumou para fazer aquilo, que era um negócio muito, muito esquisito. Eu não conseguia rebater aquilo, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Era impossível entrar vamos dizer assim, num confronto com aquilo, porque assim, era um negócio tão louco que eu não conseguia rebater. Mas, em contrapartida, eu falava assim, o Cristo bíblico, né, explicava uma passagem, oferecia essas questões. E aí né, e aí é o trabalho do Espírito Santo na vida dele, ele entrar no processo lá de reflexão com a fé dele, essa é uma chave interessante. Paulo faz muito isso. Ele acaba não entrando ali, vamos dizer, nas querelas, mas ele oferece um ensino abrangente. Em Colossenses não é diferente. Tá? Até aí tudo bem, meus irmãos? Esse é um panorama da carta. Vamos aqui na estrutura da carta. É importante a gente entender um pouquinho da estrutura da carta, que é nessa estrutura que a gente acha os assuntos. Né? Então, os assuntos são importantes para a gente entender ali o que Paulo está tratando no trecho da carta. Tá? Então, eu vou falar aqui, assim, vou falar rápido, assim, não é uma coisa para a gente aprofundar, mas até vou deixar com a Patrícia. Eu sempre faço um esboço, sempre faço uma anotação da aula, aí depois eu passo para a Patrícia, quem tiver interesse, entre com a Patrícia e tudo que está mais ou menos anotado, e é um esboço legal para depois vocês estudarem sobre o que a gente falou aqui. A carta é dividida mais ou menos em 6 sessões. A primeira sessão vai mais ou menos ali do verso 1 do capítulo 1 ao verso 14,
E ela contém o quê? Saudação, sempre Paulo faz isso, né? Saudação, tem uma saudação ali à igreja. É interessante também que muitas vezes Paulo, nesse primeiro momento, ele sempre agradece, né? Ele agradece às vezes à igreja, agradece a Deus sobre a vida dele, o que ele está passando. Agradece, é interessante que às vezes Paulo, já nesse processo, ele já dá uma dica do que ele vai ensinar em muitas cartas. Vou dar um exemplo, assim, em muitas cartas ele já coloca assim, apóstolo de Cristo. Ele já está colocando ali já está colocando um ensinamento para dizer assim, olha, eu sou sobre Cristo. Muitas pessoas, Cristo não era Deus, vamos dizer assim, naquele, né? Então ele já está dando uma dica dizendo assim, olha, eu sou apóstolo de Cristo, Senhor do universo. Aí ele já dá uma dica, dizendo assim, olha do que eu vou falar. Assim, eu não estou dizendo que só a pessoa de Deus, ainda que sim, mas eu vou falar sobre Cristo como Deus. Olha que interessante, ele já coloca uma chavezinha ali do que ele vai ensinar. Ele suplica isso aqui em Colossenses. Às vezes ele pede por alguma coisa, ele faz um pedido de oração. É interessante, né, que Paulo, mesmo com aquela, vamos dizer assim, com o conjunto de dons que ele tinha, com toda aquela sabedoria, em muitos momentos ele pede, né, orem por mim, eu tô passando por a dificuldade A, B ou C, ou eu estou passando a situação A, B ou C, eu preciso que os irmãos me fortaleçam. Isso é interessante, né? Vamos dizer assim, tira aquela imagem sacralizada, né, de São Paulo, vamos dizer assim, mas traz um crente, ainda que muito, né, muito usado por Deus, e não canso de falar, eu sou muito admirador de Paulo, no sentido assim de que para mim é uma das mentes mais brilhantes que a humanidade conheceu, né, que Deus deu realmente uma inteligência e uma vamos dizer assim, uma capacidade, né, de sistemar doutrinas do cristianismo ali, que a gente pode aprender, é extremamente capaz, mas ao mesmo tempo ele vai lá, pede oração, pede que ajude ele várias coisas. É interessante, vai até o verso 14 ali do capítulo 1. E ali do verso 15 ao verso 23, ele vai tratar da singularidade da soberania de Cristo. Essa é a chave para a nossa lição. A chave para a nossa lição está ali, entre o verso 15, do capítulo 1, e entre o verso 23 do capítulo 1. É ali que Paulo trata, vamos dizer assim, da chave do ensinamento do que ele quer tratar em Colossenses. Por quê? Porque ele vai combater aquilo que eu estou falando. Ele vai pegar todo o conjunto que estava acontecendo ali em Colossenses, uma confusão danada que estava acontecendo ali, e ele vai tratar, olha, em vez de tudo que está acontecendo aí, olha quem é Cristo. Aí ele vai tratar, 15 ao verso 23, a gente vai falar sobre isso. A partir do verso 24 do capítulo 1 até o verso 7 do capítulo 2, Paulo fala acerca do ministério dele. Né? Ele fala acerca do ministério dele. E por quê? Porque Paulo era muito criticado. Então, em muitas oportunidades, ele tem que se defender. Infelizmente, ele tem que se defender. E ele não perde tempo, ele faz isso em muitas cartas, e em algumas cartas ele faz de maneira enfática, se defende, e é interessante também que isso autoriza a gente a também se defender nos nossos ministérios, aos cristãos se defenderem de maneira bíblica, então, vamos dizer assim, confrontados com ensinos falsos e por aí vai. Paulo também, ele fala acerca do ministério dele. Aí do verso 8 do capítulo 2 até o verso 23, que ele vai falar de várias coisas que estão acontecendo ali, de falsos ensinos. Olha, anjos, de dias, de uma série de coisas que está acontecendo ali de sacralização de dias. Então ele vai falar, olha, tem isso tudo acontecendo aí. Então, para combater o que está acontecendo ali, que Paulo trata do verso 8 ao verso 23, é que ele oferece o ensino que está lá no capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, entendeu? Então isso tem uma ligação.
É importante a gente enxergar essa ligação. A partir do verso 1º, do capítulo 3, até o verso 6º do 4, aí que eu falo que Paulo entra já em aspectos e bem práticos, né? Ele vai falar sobre como se deve se comportar escravo, esposa, filho, trabalho, por aí vai. A gente pode tirar vários ensinamentos para o nosso dia a dia, fazer várias pontes interessantes, ainda que com cuidado para não ser anacrônico, né? Porque tem uma questão cultural ali também envolvida ali, né? Ele vai falar de escravidão. A gente não tem mais escravidão, ainda que tenha excessos muito parecidos com escravidão hoje em dia, mas não é a escravidão da antiguidade. Mas Paulo vai falar, por exemplo, que você deve honrar, vamos dizer assim, aquele que, né, é seu dono, como se estivesse servindo a Cristo. A gente pode fazer aplicações para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento profissional. Então, ali tem um conjunto de ensinamentos éticos extremamente importante, que dá um estudo muito, muito vasto, que nem é objeto assim da nossa, um estudo muito legal também. E aí do verso, olha que interessante, do verso 7 do capítulo até o verso 18, aí Paulo vai entrar naquele conjunto de saudações finais, que ele manda, né, manda um abraço para um, manda um abraço para... Isso também é interessante, por quê? Porque também dá uma noção da comunidade cristã, né, da comunhão, vamos dizer, da ligação que nós temos uns com os outros. E lembre-se, Paulo está da prisão, dentro, né, de um contexto de cárcere, por assim dizer. E assim, não é cárcere da Noruega, não, que a gente está falando, não, gente, que é cárcere de porta aberta, como se fosse hotel, não. É cárcere do Antigo Testamento. Né? Aliás, desculpe, a cárcere ali do contexto do Novo Testamento, o que eu quis dizer é cárcere da Antiguidade. Provavelmente buraco, lá embaixo, úmido, com rato, é um negócio muitíssimo, não é pouco complicado, não. Quem viu aquele filme Paulo, né, Paulo Apóstolo de Cristo, é interessante. O filme ele é bastante criticado em algumas questões. Eu, particularmente, dessa questão de filme, de série, porque quando ele tem um certo cuidado histórico, que é o caso do filme, ele tem um certo cuidado histórico, você consegue materializar algumas questões. E ali no caso da prisão, e Paulo está preso em Roma, né, que provavelmente é o contexto do escrito, vamos dizer assim, da onde escreveu a carta aos Colossenses, você consegue ter uma noção de onde Paulo estava preso. Né? As pessoas caminhavam, né, lá embaixo. É um negócio muitíssimo complicado. Então, Paulo está escrevendo ali desse contexto, e aí, mesmo assim, naquele final ali, ele vai falar, olha, manda um abraço para a pessoa A, para a igreja, que se reúne na casa, assim, irmãoso, né, que luta pelo evangelho. Isso dá uma noção de quê? Que o cristianismo não é para mim. E no contexto aqui no contexto que a gente está vivendo da pandemia, isso tem um valor gigantesco para a gente. Que ainda não esteja se reunindo pessoalmente, que se Deus quiser a gente vai passar um dia a fazer de novo, mas a gente consegue ter os nossos laços de fraternidade cristã, por assim dizer. E a gente pode usá-lo. Ligar para um, ligar para outro, cumprimentar um, cumprimentar outro, orar por um, orar por outro. Por quê? Porque é isso que nos une com a igreja, né? Esses laços do sangue, por assim dizer. Não são laços de sangue genético, né, mas são os laços do sangue de Cristo. E Paulo faz isso, ele dedica aí um conjunto de 11 versículos da carta para fazer essas saudações. Não é um conjunto pequeno, é um conjunto bem razoável da carta, para poder ter essas saudações e enfocar isso. Vamos lá, partindo um pouquinho, não, eu vou já entrar no contexto dos ensinamentos. E aí está a chave para a gente, ponte da aula que vem, quando a gente falar sobre Isaías. Né? Porque aí tem a revista é a revista Conexões, né? Muito interessante essa revista, porque a gente acaba estudando. Eu não me lembro de ter estudado, né, nem de ter estudado na igreja, e nem de ter tido uma iniciativa dessa
só numa oportunidade que depois eu vou falar, de fazer um conjunto de estudos que fazem ligações entre o tema do Antigo, que é muito importante para a gente. Muitíssimo importante. A gente não abandonou o Antigo Testamento, mas nem tudo mais no Antigo Testamento se aplica ao nosso contexto. A gente precisa entender e diferenciar essas questões. E aqui a gente está falando da pessoa de Cristo. Cristo está no Antigo Testamento, a gente precisa identificar os chamados tipos de Cristo no Antigo Testamento, mas a partir do Novo a gente consegue entender isso no Antigo. Tá? E em Isaías a gente vai ver isso. Aqui em Colossenses, eu já falei um pouquinho sobre essa questão de Jesus na sociedade de diversas formas, a gente já até debateu isso aqui um pouquinho, já falamos um pouquinho sobre isso, mas para a gente é muito urgente, muito necessário a gente resgatar essa questão do Jesus bíblico. Não é o Jesus popstar, para fazer uma brincadeira, né? Não é o Jesus hippie lá da ópera popstar, não é o Jesus pedagogo. A Patrícia trouxe aqui essa questão do Jesus amigão, né? Essa coisa do Jesus, né? Não Jesus parciais, mas esse Jesus assim, que no contexto do ensino bíblico, uma figura muito singular, muito única, né? Vamos dizer assim, uma figura, vamos colocar assim, para talvez essa seja a palavra menos carregada de significado, uma figura que une humanidade, une todo o poder da divindade, né? História material, histórica, que nasceu, viveu no contexto de uma cultura, morreu. É uma coisa muito singular, muitíssimo singular. É uma figura muito singular. E é isso que a gente precisa resgatar. Porque senão a gente... todo esse conjunto de ensinamento a gente precisa resgatar. Por quê? Vou dar um exemplo assim. Vou dar dando uma chave assim, sobre essa questão de Cristo. Cristo ressuscitou com o seu corpo material, né? Um corpo, ainda que glorificado, modificado, mas ele ascendeu com o seu corpo. Com o seu corpo. Olha que, assim, é de rachar a nossa cabeça, né? Mas ele está nos lugares celestiais, né? Intercedendo por nós, com uma figura de autoridade, mas com o seu corpo. Com o seu corpo. Isso significa o quê? Isso, né, tem um ensinamento envolvido aí, que nós ressuscitaremos com o corpo. Né? Tem uma materialidade envolvida nisso. E a gente fala pouco sobre isso. Por que a gente fala pouco sobre isso? Porque a gente acaba não resgatando essa questão do Jesus bíblico. Né? O Jesus bíblico é assim. Ele é material e espiritual ao mesmo tempo. Né? Ele tem essa questão de tocar, abraçar, chorar. Então, por exemplo, não há uma negação por parte de Jesus da materialidade, das emoções, né, do prazer. Ele comia, ele se divertia, ele andava com as pessoas, pelas pessoas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Isso é um ensinamento errado em Colossenses. Por exemplo, a igreja de Colosso estava querendo negar toda a materialidade. Negar a materialidade. Negar as questões da matéria. Deus fez a gente corpo e com uma parte espiritual. Né? Porque aí tem uma de alma. Essa é uma discussão menor. Nós temos uma parte material e uma parte espiritual. A material, ela é para ser usada, gente. Ela é para ser usada. Quando eu falo para ser usada, é para ser usada. É com o corpo que a gente tem os nossos ministérios, é com o corpo que a gente abraça, é com o corpo que a gente desfruta de uma refeição. Jesus nunca negou isso. Ele nunca negou essas questões. Né? Ele, quando encontrou com os discípulos, depois de ressuscitado, o que ele fez? Botou um peixe lá, né? Fez uma refeição com os discípulos. Eu quero dizer que esse Jesus bíblico é um Jesus integral. Integral, é um Jesus material, um Jesus espiritual, mas ao mesmo tempo que esse Jesus que estava ali comendo, andando, sendo criticado,
porque comia com um publicano, ao mesmo tempo ele era Deus. Ao mesmo tempo, ele estava sustentando o universo. Ao mesmo tempo, ele é o Criador. Então, olha só que ensinamento muito gente que às vezes a gente reduz muitíssimo sobre a pessoa de Cristo. Quando a gente vai e segmenta essa questão. Né? O Jesus é isso, o Jesus é assim, o Jesus é mestre, o Jesus é juiz, o Jesus é rabino. Não, Jesus é Deus com com todas as implicações dessa palavra, e Jesus também é homem com todas as implicações dessa palavra. E isso é o bíblico. E isso que a gente precisa resgatar nos nossos ensinos. E Colossenses oferece essa oportunidade. A carta de Colossenses oferece essa oportunidade. Vamos, assim, ali, entre o verso, deixa eu aqui olhar na minha cola, entre o verso 15 e o verso 20, aí eu vou pedir para as suas Bíblias. E vou pedir, se puder, a Eliane, para fazer a leitura ali, do verso 15 ao verso 20. Você pode fazer para mim, Eliane? Do verso 15 ao verso 20, porque ali está a chave desse Jesus bíblico e abrangente do que eu estou falando aqui. A singularidade de Cristo. Pode ler. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha que interessante, assim, aí está a chave, né? Muito abrangente. Olha que interessante, olha, a imagem do Deus invisível. Mas ele é a imagem do Deus invisível, ele estava aqui na Terra. Ele encarnou. Vamos lá falando, primogênito sobre a criação. Então, ele sobre tudo, ele é o primogênito, ele é o primeiro sobre toda a criação. Hoje, a gente, talvez na tradução, a gente perca essas questões, mas, assim, todas as coisas foram criadas por ele, porque ele é o verbo. Ele é o verbo. Então, é a voz ativa de Deus. Então, por ele, né, na hora que Deus cria as coisas, foram por ele, né? Vamos dizer, a ação de Deus, né? Ele. Mas ao mesmo aqui, eu sempre vou resgatar isso, mas também estava aqui na Terra, estava aqui, naquele momento ele estava aqui. Criar todas as coisas nos céus e na Terra, as visíveis e as invisíveis, quer dizer, tudo foi criado por essa, vamos dizer assim, pelo Verbo Criador de Deus, as visíveis e as invisíveis. O que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, o mundo material e o mundo espiritual, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado. Não, toda essa questão. Por que Paulo está falando isso? Porque em Colossenses tem uma questão de anjo. Né? Tinha uma questão de anjo, de adoração. Paulo vai dizer, olha, tanto as coisas visíveis como as invisíveis, aí está falando de anjo, todas as autoridades, potestades, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Por intermédio dele. É interessante que foi criado por ele e para ele, dando uma noção o quê? De soberania, dando uma noção de autoridade, dando uma noção de, vamos dizer assim, de muita singularidade. Olha só, ele é antes de todas as coisas e nele subsiste. Essa questão do subsiste é assim, Jesus, além de criador, ele está sustentando a sua criação. Sustentando a sua criação. Então, assim, aquele bebê da manjedoura,
Só que, né, extremamente complexo para a gente entender, e é realmente complexo, mas a gente tem que aceitar mais pela fé do que pelo entendimento, porque eu acho que pelo entendimento é muito difícil, mas aquele bebê da manjedoura estava sustentando toda a criação. Sustentando toda a criação. Mas o bebê da manjedoura. O bebê da manjedoura. Então, assim, essa singularidade de Cristo que a gente precisa trazer, né? Não é algo menor. A Bíblia não apresenta algo menor, como algo aumentado. Ele apresenta algo, né, muito abrangente. Né, um conteúdo abrangente. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, a gente também está falando, além de toda essa questão, ele é também ou cabeça da nova criação, que é a igreja, porque nesse contexto, quando Paulo fala de igreja, ele está falando de uma nova criação, está falando, né, desse novo contexto da igreja, então ele é, né, a cabeça da nova criação, o princípio primogênito dentre os mortos, então, essa questão de ressuscitar, que eu estava falando ali, ele também é o primeiro, né, ele, vamos dizer, paradigma, então é nesse sentido que a gente vai ressuscitar também, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Então, naquele ato da cruz, ele não só perdoou os nossos pecados, o que é muita coisa, mas ele reconciliou toda a questão da queda. Ele reconciliou o universo inteiro pelo nosso pecado. A gente precisa entender que o pecado fez cair não só a nós, como seres humanos, mas caiu toda a criação. Né? Toda a criação, blum. No ato da cruz, Jesus reconciliou não só nós, enquanto pecadores, mas toda a criação. Reconciliou tudo. Paulo fala isso aqui, fala isso lá em Romanos também. Ele vai dizer que a natureza o quê? Aguarda pela reconciliação de todas as coisas. Então, o processo de reconciliação de todo o universo. Olha só que, né, ensino abrangente, muito bonito até, chega a ser até poético, é muito poético esse ensino. Tanto as que estão na terra, quanto as dos céus. Então ele está dizendo, olha, toda essa questão de criação, até né, as espirituais serão reconciliadas, foram reconciliadas por Cristo, estabelecendo a paz, a paz no conceito de, antes disso, a criação estava em rebelião com Deus, e agora com Cristo as coisas foram reconciliadas, estabeleceu a paz de novo, pelo quê? Pelo seu sangue derramado na cruz. Olha que ensino abrangente. Então, essa é a questão que é debruçar, e cada um tem que fazer a sua reflexão de como está encarando Cristo, né? De maneira parcial, e todos nós temos essas questões, né? Às vezes encarar Cristo como a segunda pessoa da Trindade, como se fosse algo menor, né? Tivesse em segundo colocado, né? Se refere só a Deus Pai, mas esquece né, da Trindade, do papel de Cristo nessa, vamos dizer, em toda da história da salvação. Então, é um processo, a gente tem que olhar para esse conjunto de versículos aqui, talvez seja um dos hinos, ou uma das declarações, ao mesmo tempo, mais sucintas, mas mais abrangentes do ensino de Cristo, para a gente entender essa questão, que é um título muito legal da revista, que é a singularidade de Cristo, de quem é Cristo. E aí, a gente consegue ver que Paulo está tendo 3 erros, que são erros muito atuais da igreja de Colosso. Ele está combatendo provavelmente uma espiritualidade mal orientada, né? Estava uma espiritualidade ali voltada para a questão de anjo, para a questão de dias, para a questão de que pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Então ele vai falar, olha, se você conhecer a Cristo, essa questão da sua espiritualidade vai ser melhor orientada. E isso é uma coisa muito atual para a gente, bastante atual. Porque bom, assim, tem muitas coisas que talvez as pessoas as igrejas estão procurando proibições, como se fosse um gnosticismo, que não tem embasamento bíblico. Né? Vou dar um exemplo assim bobo, mas que parece ser bobo, mas assim, você sentar, fazer uma boa refeição com a sua família, se divertir, conversar, não há nada de antibíblico nisso. Pelo contrário, Jesus participou de várias refeições
e provavelmente ali teve um contexto de comunhão. Mas tem muita gente que diz que a gente tem que ser sisudo, né? Tem que ser ali o tempo todo. Não, isso não tem embasamento bíblico essa questão. Né? Um gnóstico passado. Então, às vezes, uma espiritualidade mal orientada, né? Bastante mal orientada. Aí já entrei no segundo, né? Um ascetismo mal orientado. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Né? Então, vou dar um exemplo também, talvez seja boa, mas assim, tem muito que exercita, né? Não pode uma academia, não. Mas, cara, tem muito crente que está morrendo porque não está se exercitando de maneira adequada e precisa. Então, tem certas coisas ali de um ascetismo mal orientado que quando você, né, para Cristo e tal, você não consegue ver embasamento bíblico na pessoa de Cristo, porque Cristo é muito maior do que essas questões. Né? A gente está parcializando o ensino de Cristo bastante. Não me retiro. E uma sabedoria mal orientada, porque ali também em Colossos está tendo hierarquia na questão. Olha, tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos, né? Como se fosse uma hierarquia. E não tem acepção de pessoas no mundo todo mundo é sacerdote, todo mundo tem questão, pode ensinar o seu irmão, aprender do seu irmão, fazer uma oração pelo seu irmão. Não existe questões de sabedoria. A sabedoria é Cristo. É essa questão. Todo mundo junto para poder uns aos outros. Aí eu vou trazer um junto bem a respeito disso. John Stott, eu vou aqui mostrar o livro depois. É interessante ele falando sobre Cristo. Abre aspas aqui, tá? Se a venda fosse retirada dos nossos olhos sobre essa questão de Cristo, se pudéssemos ver Jesus na plenitude de quem ele é e do que ele tem feito. É interessante que o autor não fala do que ele fez, ele fala do que tem feito. Continua a fazer, tanto na nossa vida, como na vida da igreja e na humanidade, do que ele tem feito. Certamente veríamos o quanto ele é digno de nossa dedicação apaixonada. É interessante que ele fala de dedicação apaixonada, não é uma dedicação obrigada, é uma dedicação apaixonada, né? De paixão, de emoção. O autor fala isso. A fé, o amor e a obediência vinham de nós e criamos em maturidade. Nada é mais importante para um discipulado cristão maduro do que uma visão renovada. Ele fala uma visão renovada, quer dizer, a gente olhar de novo, olhar constantemente, clara, uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. É John Stott que fala isso nesse livro aqui. Eu vou dar uma cola para vocês aqui. Está dando para ver o livro? Por causa do fundo, eu acho que não vai dar para ver. O discípulo radical, é o discípulo radical ali. Esse trecho está na página... Deixa eu ver aqui. Está na página 39, ali desse livro de John Stott. É um livro que eu recomendo. Eu li com jovens esse livro, numa época que a gente fez um ano inteiro de leitura de livro, de círculo do livro. É um livro que eu recomendo. Mas nessa fala, John Stott está querendo dizer o seguinte, olha, para que a gente possa viver uma vida cristã realmente apaixonada, é preciso que a gente resgate Jesus. Não esse Jesus parcial, mas esse Jesus bíblico. Esse Jesus bíblico. E aí eu ensino em termos assim, de doutrina, de pensamento, de tudo que a gente queria trazer para a aula. Já vi que a irmã Ana Cavaleiro levantou a mão, vou passar a palavra para ela. E a gente pode conversar. Gente, assim, eu fui falando porque ninguém me interrompeu. Mas a gente pode interromper, não tem mais essa dinâmica de esperar no final, está tudo sendo gravado. E a gente vai conversar. Eu vou passar a palavra para a irmã Ana, para ela poder sair com a gente. Pode falar, irmã. Eu não sei se ela está me ouvindo. Gente, se ela não... Pode falar aí quem quiser, Oi, senão eu vou passando a palavra Márcia. aí para os irmãos. Pode falar. Então, quando você falou sobre o Jesus, né? Não, sobre a gente viver essa separação, né? Do secular, do profano, a gente vê que Jesus, que Deus, né? Veio à Terra,
Deu seu único filho, Deus veio à Terra como Jesus, e você vê Jesus vivendo a totalidade da humanidade. Ele quis ser amigo, ele quis estar nas festas, ele quis comer com os discípulos, né? Então, ele estava ali no meio do povo. Ele, como sendo o homem, a pessoa mais santa, né, do mundo, ele não se Sim, sim. afastou das pessoas. E às vezes a gente quer viver isso na nossa vida, né? Muitos cristãos querem viver isso, né? Se o próprio Deus não viveu isso, e a gente quer viver, não no sentido claro, de santidade, sempre isso, né? Mas no sentido de assim, eu não posso ir a uma festa, eu não posso me alegrar, eu não posso, porque isso aí é coisa carnal, e a Bíblia nunca fez essa distinção, né, entre o carnal e o espiritual, porque a gente vive, às vezes eu vejo também as pessoas falando, isso aí é uma coisa, isso é espiritual, né? Tipo assim, eu tô com dor de cabeça. Isso aí é espiritual. Não, é físico. Eu tô com É dor de físico. cabeça, É né? físico. Então, porque a maioria das coisas espirituais, elas só despertam na gente alguma atenção no físico. Se você não notar alguma coisa no físico, você nunca vai saber se aquilo ali, né? É o físico, é onde a gente vive hoje. E às vezes algumas pessoas têm essa distinção, né, do espiritual para o físico, não pode se misturar. Isso aí é totalmente antibíblico. A Sim. Bíblia não nos ensina a viver assim, né? A Você Bíblia nos falou ensina uma. a gente viver em família, viver em comunhão, viver com os nossos Isso. irmãos, né? Trabalhar, e você vê vários trechos da Bíblia, ela falando sobre você trabalhar, sobre você ganhar o seu sustento, né? Isso. Tudo que é Isso. material. Material. Assim, foi legal que você falou assim, no início. Assim, a Bíblia faz até distinção do que é carnal e do que é espiritual, mas ela não faz distinção do que é material, como você falou. Né? Não há uma distinção de materialidade e espiritualidade, né? Porque o humano ele é integral. E esse é um ensinamento importante acerca do que Cristo, de que a gente fala pouco, né? Por isso que esse trecho que a Eliane leu aqui para a gente, que está ali entre os versos 15 e o verso do capítulo 1, é uma chave, assim, eu acho que a gente deveria ler isso sempre, sabe? Ficar refletindo nisso sempre. Porque Jesus, enquanto esteve aqui, ele foi material com as implicações dessa questão. Está falando, sabe, Patrícia, assim, indo à festa, orando, tirando para orar, chorando, comendo, com todas as implicações das questões materiais, e ao mesmo tempo ele foi mal, mas não há dissociação disso. Né? Isso é vivido assim, de maneira natural e de maneira integral. Por exemplo, assim, as pessoas querem fazer essa distinção, mas você só consegue exercer o seu ministério, seja qual for, corpo. Não dá para exercer o seu ministério sem o seu corpo. Por exemplo, eu estou aqui, estou usando a minha voz, sabe? Estou usando as minhas mãos, né? Porque eu falo meio gesticulando. Estou aqui usando os meus olhos para ler o que eu escrevi. Então você não consegue fazer, né, nem exercer o seu ministério, seja ele qual for, sem o seu corpo, né? Sem o lado material que Deus te deu e que você vai levar. É interessante que você vai levar. Esse ensino também de um que eu costumo brincar com isso, que está todo mundo de camisola, sem saber é um ensino também biblicamente mal orientado. Porque Jesus fala que o céu vai ser o quê? Bodas, né? Né? Tem uma questão envolvendo o quê? Envolvendo. Porque você vai estar lá com o seu corpo, um corpo glorificado, mas envolvendo o quê? Alegria, né? Envolvendo uma espiritualidade de novo integral. Porque a gente vai ter um momento, isso é importante a gente entender, a gente vai ter que a nossa integralidade vai separada, né? Assim, o espiritual vai com a nossa espiritual se separa do material durante um tempo. Mas quando isso vai ser integrado de novo? No ressuscitar de todas as coisas. Nós teremos a nossa integralidade devolvida, por assim dizer. É nesse momento. Há um intervalo de tempo ali que vai haver uma separação. Mas vai haver, de novo, uma integralidade. Por quê? Porque há essa promessa. Jesus, ele é o quê? O primogênito da missão. Se ele lidou com o seu corpo e ascendeu com o seu corpo, esse é o importante para a gente. Nós
viveremos nessa nova dimensão de vida, que deve ser algo totalmente diferente, os corpos glorificados, obviamente, uma nova dimensão, mas, de novo, com um aspecto material. Um aspecto material. É como você falou, por isso que eu gosto muito desse ensino sobre a singularidade. Eu até, quando você colocou lá, né, a Patrícia e a Andrea fazem uma coisa bem democrática hoje, né? Colocam lá assim, quem quer ensinar isso para esse tema aqui. Eu gosto muito desse tema sobre a pessoa de Cristo, porque eu acho que os ensinamentos sobre a pessoa de Cristo são muito parciais ao longo dos anos, tanto na igreja como fora da igreja. Na igreja, a gente parcializa, fora da igreja, a gente parcializa assim, Jesus filósofo, Jesus amigão, Jesus isso, Jesus aquilo. E dentro da igreja, a gente também parcializa uma questão só espiritual, questão. Aí acaba trazendo outras implicações. Quando a gente para esse Jesus assim integral, que toma conta de toda a criação, que tem um papel extremamente importante, a gente passa a ter uma nova Cristo. Muito mais interessante, de longe mais interessante, e também muito mais assim, eu diria apaixonada, que nos move numa outra direção. Nos move numa direção mais assim, intensa, do que aquela visão, às vezes, parcial, um pouco, né, às vezes, parcial de Cristo. Cristo é algo muito singular, né? Um Deus encarnado, né, que está ali com as pessoas, que sofreu com as pessoas, que teve o sacrifício e sustenta a humanidade ao mesmo tempo que está aqui. É um negócio muito louco, mas muito interessante. Eu sou muito apaixonado por essa questão. Quem quer falar mais um pouquinho aí, gente? Vamos lá, senão eu fico falando aqui até desistir. Né? Eu só tenho um comentário rápido pelo que a Fala Patrícia aí, falou. Questão de diversão. O problema não é do você se divertir, é do jeito que você vai fazer e para que festa você vai, porque aonde você está pode determinar se você está fazendo de uma forma saudável ou se está fazendo de uma forma carnal. A questão é mais ou menos essa. É do jeito que você se diverte e para que tipo de diversão você vai, podemos dizer assim. Aí que tem essa diferença. Não, sim. Essa questão sim, Daniel, mas quando eu acho que a Patrícia quis dizer é o contexto do outro extremo, sabe? Assim, Sim, eu entendi. Eu só quis colocar essa pontuação mesmo. Sim, entendi. Então, beleza. Legal. Tem mais aqui aí. Tem a Patrícia Neves, assim, pelo menos não lembro de sobrenome. Tem tanta gente nova na igreja. Tem uma pessoa nova também na igreja, a dona Sara Mojon. É nova na igreja também. Bastante nova. A Wanda eu já tenho visto já algumas vezes aqui. Oi, Wanda. A Silnei também não é nada. A Andréa também de igreja também. Novinha de igreja também. Gente, é isso. Eu queria trazer esse ensino. A gente vai continuar essa semana que vem, dentro dessa questão da singularidade de Cristo, olhando um pouquinho para o Antigo Testamento e para o ensino de Isaías, que vai trazer um outro aspecto da singularidade de Cristo, né? E é interessante a gente também mergulhar, porque aí a gente vai sair, vamos dizer, desses dois ensinamentos, talvez assim, nada sobre Cristo. Cristo é muito mais do que talvez eu imaginava, mas muito desafiado também a aprofundar essas questões e estudar sobre a pessoa de Cristo. Né? A gente tem que entender que a pessoa de Cristo, né, assim, varreu um continente como a Europa, né? Um negócio assim, muito singular. Então a gente precisa realmente se debruçar sobre essa questão, porque não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E eu diria, assim, de errar, que esse trecho aqui de Colossenses, eu daria para vocês como dever de casa, assim, de tio dever de casa, o tio está dando dever de casa. Leiam, releiam e reflitam sobre o que está colocado ali, palavra a palavra, sabe? Palavra a palavra, porque cada palavra daquela ali traz um contexto muito grande, né, muito extenso de significado. E talvez você refletir sobre essa questão de ser a suprema criação, sabe? Faz em oração, tenta estudar esse trecho, porque eu acho que vai dar o significado da singularidade de Cristo. Muito mesmo.
É isso, estou encerrando. Queria passar a palavra para vocês, de volta, se vocês quiserem falar alguma coisa, e para a Patrícia para fazer o encerramento aí. Mas, de minha parte, vamos dizer, a missão está cumprida, Patrícia. Muito bom, Márcio. Parabéns. Eu quero pedir desculpas mais uma vez que eu entrei atrasado, mas muito bom e realmente é apaixonante, é um tema apaixonante, a singularidade de Cristo. Como a palavra diz, excede todo entendimento. Excede. E só uma pergunta, domingo que vem é Dia das Mães, vai estar mantido o horário das 18 horas para a aula? Vou perguntar para a chefe aí. Eu acho que não vai ter, Não, não domingo que sei. vem não teremos, Não teremos. Exatamente pelo Dia das Mães, por causa de experiências passadas, que a gente viu quando tem esses feriados assim, a frequência é bem baixa, então a gente não vai ter, só vai ter no outro domingo. O Márcio continua daqui a 2 domingos, no caso, né? Tá ótimo. Obrigada. Isso aí. Patrícia, está contigo a palavra para fazer encerramento. Muito bom. Muito bom, Márcio. Eu lembrei aqui, enquanto você estava falando sobre Jesus, de uma pessoa que falou uma vez, deu aquela ilustração do peixe, né? Que um homem tinha um aquário e ele queria passar alguma instrução para aqueles peixes, né? E não conseguia, porque toda vez que ele chegava perto do aquário, os peixes se assombravam com o tamanho dele e fugiam. E a gente, quando olha Deus se revelando ao homem lá no Antigo Testamento, foi mais ou menos isso, né? Quando ele chamou Abraão, né? Moisés e o povo lá no Monte Sinai, e ele começou a falar, e o povo ouviu trovões e raios, e o povo falou: não, Moisés, pede para Deus falar com você, para não falar com a gente, não. E no Novo Testamento, e aí Deus vem mostrando, né, revelando o Filho dele através do Antigo Testamento até a vinda de Jesus no Novo Testamento. Aí, nessa ilustração, ele fala que o homem virou peixe para entrar no aquário e falar com os peixes. E foi o que Jesus fez, né? Ele se transformou em homem. E uma vez eu ouvi um pastor falando exatamente isso. Ele decidiu ter aquele corpo, ele decidiu se esvaziar da sua glória. Né? Ele até falou assim, é como se fosse uma mãe, que alguém chegasse para ela e falasse assim: olha, mãe, para o seu filho ser salvo, você nunca mais pode abrir os olhos. Então aquela mãe decide nunca mais abrir os olhos, embora ela saiba que ela enxergue, que ela possa abrir os olhos a qualquer momento que ela queira, ela decidiu nunca mais abrir os olhos para poder salvar o seu filho. E Deus abriu mão da sua glória, né? Jesus abriu mão de toda a sua glória e decidiu vir em forma de homem para poder passar a mensagem como homem, né? Para a gente, para que a gente pudesse entender a mensagem do amor de Deus, né? A mensagem da palavra de Deus, de como ele queria que a gente se vivesse, como ele queria que a gente se vivesse, né? De acordo com a sua palavra. Então, realmente é uma coisa maravilhosa. É algo que, às vezes, quando a gente se aprofunda, a gente fica assim, meu Deus, né? Do dia mesmo eu estava conversando aqui em casa com o Márcio, eu falei, meu Deus, mas aí Jesus é Deus, e ele estava no batismo dele, veio o Espírito Santo em forma de pomba, e Deus fala, e ele é Deus, mas ele fala com o Pai. Realmente, às vezes, você confunde, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão bonita, né? Que Deus não precisava fazer isso, né? E ele fez tudo isso por amor a nós, né? Ele enviou seu filho por amor a nós e ele sabe das nossas dores. Quando a gente chora, ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é rejeição, ele sabe o que é perda, porque ele sofreu isso tudo quando veio aqui, né? Então, realmente, é uma coisa muito linda, é muito lindo. Isso. Glória Eu vou a Deus deixar aqui. Vida, amém, irmã, amém. Eu vou deixar aqui, né, que eu peguei uma coisa, coloquei no chat aí, se quem quiser pegar. Esse livro realmente vale a pena. É o último livro que o John Stott escreveu. Ele estava bem velhinho já quando escreveu, logo depois que ele escreveu, ele faleceu, né? Ele faleceu com 91 anos. Eu sou muito fã dos escritos dele, assim, gosto muito, e porque eu acho que ele consegue unir. Eu sempre que os irmãos estiverem com o livro dele na mão, vale a pena comprar, mesmo que seja em sebo. Ele consegue unir assim, uma erudição, um ensinamento, uma facilidade de leitura, uma devocionalidade, consegue ler de maneira devocional algo profundo. Então, recomendo. E falando sobre
a singularidade de Cristo. O capítulo 3 desse livro tem muita coisa interessante, muitíssima coisa interessante. Vale a pena ler. Quando ele fala sobre maturidade cristã, aí realmente ele vai resgatar essa questão da singularidade de Cristo para que a gente tenha maturidade cristã. Então vale a pena. Vale a pena dar uma lida. É isso. Ok. Então tá, boa recomendação aí, Márcio. Então vamos orar, vamos terminar e lembrando, gente, esse domingo agora a gente não vai ter pelo Dia das Mães, mas no outro domingo, e o horário agora vai ser mantido às 18 horas, pelo menos por um bom tempo aí, né? Como a gente não está tendo culto à noite, fica a EBD aí como lugar do culto, e aí depois vocês também coloquem, se você pode até colocar lá na lista do pastor, se vocês gostaram desse horário, se foi legal, se não foi. Então, a gente quer ouvir também a sugestão de vocês, como alunos, tá bom? Queria pedir a Eliane, então, que orasse para a gente, para encerrar. Tá bom, vamos orar então. Querido Deus, nosso Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, e neste momento aqui de estudo da tua palavra, Senhor, a gente quer te agradecer por esse ensinamento, Senhor, trazido através do teu filho, através do Márcio, trouxe aqui, Senhor, com tanto esmero, com tanto preparo, continua abençoando a vida dele, Senhor, e que ele tenha sempre esse prazer em ensinar, Senhor, a tua palavra. Abençoe também a Patrícia, a Andréia, que são as coordenadoras desse ministério, a cada um aluno aqui nesta sala, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Muito obrigada, Pai, pelo teu amado Filho, por Jesus, o nosso Deus, Senhor e Salvador. Muito obrigada, Senhor, por este amor tão grande, por essa singularidade, Senhor, de Jesus, que é Senhor, é Deus e se fez homem. Se fez homem por amor, para chegar até nós, para nos resgatar. Muito obrigada, Senhor. E obrigada também pelo teu Santo Espírito, que nos convence, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, que é o nosso Consolador, o nosso Confortador, todos os dias. Senhor, nós te louvamos. Muito obrigada por este amor demonstrado de uma forma tão grandiosa por nós. E agora, Senhor, nos dá uma noite de descanso, uma noite tranquila, e nós te pedimos a tua bênção para esta semana, Senhor, que Amém. O Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Amém. Oramos a Deus, te agradecendo no nome santo e precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Muito obrigado, irmão. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada a você. Bom restante de domingo, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, Wanda, prazer. Tchau, tchau. Obrigada, prazer. Tchau. Beijo, Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite, boa noite. Dona Sá, beijo. Tchau, tchau. Quietinha, né?